O destino da humanidade em jogo. De um lado, os deuses de diversos panteões. Do outro, os maiores campeões da história da humanidade. Mas se eu te dissesse que as lendas que você conhece não são exatamente como a história descreve. O mangá de Shumatsu no Valkyrie nos apresenta uma versão diferente e única desses ícones da humanidade. Mas o que é mito e o que é real? Fala galera do Star Geek, sejam bem-vindos. E no vídeo de hoje, vamos mergulhar nas histórias dos guerreiros humanos que representam a humanidade dentro do Ragnarok, em Shumatsu no Valkyrie. Mas não vai ser apenas uma lista de fatos, vamos falar sobre semelhança e diferença entre a ficção e a realidade. E mostrar porque, na maioria dos casos, a versão do mangá é muito mais interessante do que as pessoas reais. Então se prepara porque a jornada de hoje é para separar o homem e a lenda. Entender por que a humanidade tem muito mais a oferecer do que os deuses pensam. Começando com o representante da humanidade na primeira rodada do Ragnarok, Lubu. Lubu Rossen, o humano que abriu o Ragnarok. Para os fãs de Shumatsu no Valkyrie, ele é conhecido como o guerreiro mais forte da humanidade. Por quê? Porque na história do mangá, ele nunca encontrou um oponente digno de seu poder. Ele viveu uma vida de tédio, buscando satisfação de uma batalha de verdade. Encontrou apenas o seu pós-vida contra o deus do trovão nórdico Thor. Agora vamos separar o mito da história. E quem era o Lubu na vida real? Ele viveu na China, durante o período do fim da dinastia Han, que depois viria a se tornar o famoso período dos Três Reinos. As fontes mais confiáveis sobre ele vêm de textos como o Registro dos Três Reinos, e principalmente a obra mais popular, Romance dos Três Reinos. Na história, Lubu era de fato um guerreiro lendário da China, conhecido por sua força e habilidades com o arco e a lança. Ele era tão habilidoso que muitos consideravam inigualável no campo de batalha. No entanto, sua reputação não era de um herói entediado como aparece no mangá. Ele era um general, senhor da guerra, mas era também conhecido por um mercenário e acima de tudo um traidor. Lubu traiu e matou seu primeiro pai adotivo, Jin Yuan, para se aliar a Dongzhou, um tirano cruel que controlava a corte imperial. Pouco tempo depois ele traiu e matou o próprio Dongzhou. Sua falta de lealdade e natureza impulsiva acabaram sendo sua maior fraqueza, e ele acabou sendo capturado e executado após ser traído pelos seus próprios subordinados. O interessante desse cara é que é bom ver como é que a história de um dos maiores, canalhas da China foi totalmente reescrita pra se tornar um herói em busca de uma batalha perfeita. O mangá de Shumatsu fez isso, né? Removendo a traição e a ganância pra criar um personagem mais nobre, um guerreiro mais honrado. E agora, representando a humanidade na segunda rodada do Ragnarok, temos Adão. Adão, o pai da humanidade. O homem que representou toda a espécie na segunda rodada do Ragnarok. Ele não lutou por glória, nem vingança ou poder. Ele lutou unicamente por seus filhos. Seu lema de vida e a razão da sua força é que um pai não precisa de uma razão para proteger seus filhos. No mangá ele é retratado como um ser puro, gentil e um pai protetor. Sua derrota não veio por meio de falta de força, mas por exaustão total, pois ele continuou lutando de pé mesmo após sua morte. O Adão conhecido na história não é um guerreiro, ele é uma figura religiosa. O primeiro homem criado por Deus, de acordo com os textos sagrados nas religiões abraâmicas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A principal fonte sobre a sua história é o livro de Gênesis, da Bíblia. Segundo a narrativa, Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus e viveu no jardim do Éden com a sua esposa Eva. Sua história é de obediência e depois de desobediência. Ele e Eva foram tentados a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento, e essa desobediência resultou na sua expulsão do paraíso, e no que muitas religiões chamam de a queda da humanidade, trazendo pecado e a mortalidade para o mundo. E agora, comparando um pouco os dois, é incrível com a forma como é que o Adão foi adaptado na história dele no mangá. A versão original é sobre a obediência e a queda por um pecado de desobediência. Já o Adão de Shumatsu no Valkyrie, por outro lado, transforma a desobediência em um ato de proteção e amor. Ele desrespeita Zeus, que é considerado o pai dos deuses, né? Mas não por ganância de conhecimento, mas para defender sua família. Representante da humanidade da terceira rodada do Ragnarok, Sasaki Kojiro. Sasaki Kojiro, o perdedor mais forte da história da humanidade, o humano que representou toda a história da esgrima japonesa. No mangá, ele não é um espadachim lendário que nunca perdeu, muito pelo contrário. A vida inteira de Kojiro foi marcada por derrotas, mas ele não as via como fracassos, ele via a derrota como uma oportunidade de aprendizado, de refinar sua técnica e de ser mais forte. Agora vamos ao Kojiro real da história. Sasaki Kojiro foi um espadachim japonês real que veio por volta do final do século XVI. Ele era uma figura lendária em sua época, famoso por sua habilidade com a espada e por sua técnica de assinatura, Tsubame Gaeshi, que significa corte do Andorião. Sua fama vem em grande parte de sua rivalidade com outro espadachim lendário da época, Musashi Miyamoto, considerado o maior de todos os tempos. O duelo entre esses dois, em uma ilha isolada conhecida como Ganyu-jima, é um dos confrontos mais famosos da história do Japão. Segundo a lenda, Musashi chegou atrasado e usou um remo de barco esculpido como uma espada para vencer Kojiro, que foi morto nesse duelo. Aqui está a parte mais interessante da adaptação. Na história real, Kojiro é conhecido principalmente pela sua derrota final contra Musashi. Ele é a lenda que perdeu para outra lenda ainda maior. O que o mangá fez foi pegar a história de um perdedor e transformar em uma filosofia de vida. A derrota se torna uma virtude. A humildade de aprender e de se aprimorar se torna a maior força de um guerreiro. Representando a humanidade no Ragnarok, na quarta rodada temos Jack, o Estripador. Jack, o Estripador, o assassino de série mais infame da história da humanidade. No mangá ele não é apenas um serial killer, mas é um artista. Um ser que encontra beleza nas emoções de suas vítimas, especialmente o medo e a tristeza. Ele não busca o prazer na morte, mas na experiência de ver a cor das emoções das pessoas. O Jack, o Estripador,
da história real não tem um rosto, uma voz ou uma identidade. Ele segue sendo um mistério até hoje. A lenda se baseia em uma série de assassinatos brutais que ocorreram em 1888, no bairro de Whitechapel, em Londres, na era vitoriana. As vítimas eram prostitutas e o assassino nunca foi pego. A identidade do estripador, ou mesmo seus crimes foram cometidos por uma única pessoa, nunca foi confirmada. A história de Jack, o estripador, é na verdade uma história de terror sobre um desconhecido que aterrorizou uma cidade inteira, gerando medo generalizado que se espalhou pelo mundo. Ele é a representação do mal invisível e inexplicável. A maior diferença entre o Jack da história e o Jack do mangá é que o do mangá nos deu um porquê, um motivo, um passado e uma lógica. O Jack do mangá vê o mundo de uma forma completamente diferente, percebendo as emoções como cores. O mangá transformou um mistério caótico em um personagem com uma lógica interna, um ser que a seu modo buscava uma ordem em um mundo de emoções desorganizadas de pessoas cruéis. Representando a humanidade na quinta rodada do Ragnarok temos Raiden Tamemon. Raiden Tamemon, o inigualável Rikishi. E o humano que representou a força bruta e a disciplina. No mangá, ele não é apenas um lutador de sumô, ele é um homem amaldiçoado pela sua própria força. Desde criança, seus músculos eram tão fortes que ele não conseguia controlá-los. E qualquer toque ou movimento resultava em destruição. Ele viveu uma vida com as mãos e os pés amarrados, tentando não machucar as pessoas ao seu redor. Agora vamos ao Raiden da história. Raiden Tamemon foi um lutador de sumô lendário que viveu no Japão durante a Era Edo. Ele é amplamente considerado o maior Rikishi, lutador de sumô, de todos os tempos. E a sua reputação é baseada em um registro de suas vitórias impressionante. Sua força era de fato lendária. Ele era conhecido por ser muito maior do que seus oponentes, com um corpo robusto e uma técnica apurada. Ele acumulou um registro quase imbatível de 254 vitórias, tendo apenas 10 derrotas ao longo da sua carreira de 21 anos. Ele era tão dominante que as autoridades do sumô da época decidiram proibir o uso de certas técnicas de golpe, como empurrões de mão aberta, para que ele não se aproveitasse de sua força tão esmagadora. A principal diferença aqui é que o mangá deu ao Raiden uma dimensão trágica. A história real mostra um homem que era um gênio e um mestre em sua arte, enquanto o mangá transforma em um ser que luta para controlar sua força, que é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Ele é um homem que precisa se segurar para não machucar ninguém. Representante da humanidade, sexta rodada do Ragnarok, Siddhartha Gautama, conhecido também como Buda. Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, a figura da iluminação, o ser que alcançou o Nirvana. No mangá, ele é a personificação da liberdade. Ele não se importa com os deuses, ele só segue o que seu coração diz. Em um dos momentos mais chocantes do anime, ele decide por conta própria lutar pela humanidade, porque os deuses o irritam com suas regras. Para ele, a única coisa que importa é a própria vontade. Agora vamos à figura real e religiosa. Siddhartha Gautama foi um príncipe que viveu na região que hoje nós conhecemos como Nepal e Índia, por volta de 2.500 anos atrás. Sua história é de um homem que desistiu de uma vida de luxo e privilégios para buscar a verdade sobre o sofrimento humano. Após anos de meditação e asceticismo, ele alcançou a iluminação, tornando-se o Buda. Ele dedicou o resto de sua vida a ensinar o Dharma, o caminho para a libertação do sofrimento. Suas doutrinas se baseiam nas 4 nobres verdades e no caminho óctuplo, que pregam a sabedoria, a ética e a disciplina mental. O Buda da história é o mestre da paz, da compaixão e da não violência, e não um guerreiro. A maior e mais bela diferença entre o Buda real e o do mangá é que a sua essência foi mantida, mas adaptada para o combate. A sua liberdade de não seguir regras de ninguém, nem dos deuses nem dos homens, é a parte mais fascinante. O Buda da história busca a iluminação para si e para os outros. O Buda do mangá já alcançou, e por isso ele não luta por obrigação, mas para defender aqueles que, assim como ele, um dia buscam a salvação. Representante da humanidade, sétima rodada do Ragnarok, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang é o primeiro imperador da China, o ser que unificou uma nação. No mangá, ele não lutou por glória, mas para mostrar aos deuses a sua vontade de rei. Ele não se curva a ninguém. Com uma personalidade arrogante e um sorriso presunçoso, ele esconde a solidão e a dor de um passado trágico, onde foi forçado a endurecer para sobreviver. Ele luta para proteger o povo da tirania dos deuses, pois um rei serve o seu povo, e não o contrário. Agora vamos para a figura real, Qin Shi Huang, cujo nome verdadeiro, assim como no mangá, era Inzen. Foi o primeiro imperador da China unificada, vivendo no século 3 a.C. Ele é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da história. Ele unificou a China, padronizou a escrita, a moeda e as leis, construiu estradas e canais para unificar o país. No entanto, ele também é conhecido por ser um tirano implacável. Ele perseguiu pensadores, queimou livros e executou milhares de pessoas que se opunham ao seu governo. Ele construiu a Grande Muralha e o exército de terracota com a mão de obra de milhares de camponeses, muitos dos quais morreram no processo. Sua vida foi uma busca por poder e imortalidade, e ele governou com mão de ferro, não com bondade. Seu legado é uma mistura de unificação e tirania. A maior diferença entre o Qin da história e o Qin do mangá é que o mangá humanizou ele, deixou ele um rei mais nobre. Ele transformou o tirano impiedoso em um rei solitário que se importa com seu povo. Ele perdeu a arrogância de Qin e transformou em confiança, e a sua crueldade e necessidade para se proteger. É como se o mangá tivesse tentando mostrar que por trás daquele tirano implacável e cruel existia um homem. Representante da 8ª rodada do Ragnarok, Nikola Tesla. Nikola Tesla, o mago da humanidade, é o ser que representou a ciência e a esperança no Ragnarok. No mangá ele é um cientista excêntrico e otimista, que não se importa com a honra ou com a vitória, mas sim em lutar para que a ciência da humanidade possa caminhar para frente. Ele é a personificação do futuro, e a sua luta é um experimento científico. Agora vamos para a figura
figura real. Nikola Tesla foi um inventor e engenheiro elétrico que viveu entre 1856 e 1943. Ele é um dos maiores gênios da história e foi uma figura crucial no desenvolvimento do sistema de corrente alternada, que é a base da eletricidade que usamos hoje em dia. Ele teve inúmeras patentes e fez contribuições importantes em áreas como radiofrequência e o controle remoto. Tesla era conhecido por ser um cara extremamente excêntrico e por suas visões de futuro sem fio. No entanto, ele também era uma figura solitária, muitas vezes incompreendida. Ele tinha um transtorno obsessivo e compulsivo e uma mente que visualizava as invenções em sua cabeça antes de construí-las. Ele morreu sozinho e por um tempo, muitos de seus trabalhos foram esquecidos e atribuídos a outros, como Thomas Edison. Sua vida foi uma jornada de genialidade, mas também de isolamento. Uma diferença entre o Tesla da história e o do mangá é que o mangá transformou ele praticamente num super-herói da humanidade, né? Ele pegou o gênio excêntrico e transformou em um ser carismático e cheio de esperança. Ele pegou a solidão do Tesla real e transformou em uma força motivacional para lutar pelo avanço da humanidade. O mangá nos mostra que por trás daquele cara excêntrico, né, e solitário havia um homem que apenas queria ajudar. Representante da humanidade na nona rodada do Ragnarok, Leônidas. Leônidas, o rei dos 300 de Esparta. O homem que representou a resistência e o orgulho espartano. No mangá, ele é um guerreiro arrogante e desbocado que despreza os deuses. Ele não se importa com a história, a tradição ou a glória. Ele só se importa em lutar contra os deuses que ele detesta. Ele é a encarnação da rebelião humana. Agora vamos à figura real. Leônidas I foi um rei espartano que viveu no século 5 a.C. Ele é um dos heróis mais famosos da história ocidental. Ele é conhecido por liderar uma pequena força de 300 espartanos e outros gregos para defender o passo das Termópilas contra o vasto exército persa de Xerxes I, em 480 a.C. Leônidas não foi a luta por orgulho ou por ódio aos deuses, mas por dever e por honra. Ele estava cumprindo uma profecia do oráculo de Delfos, que dizia que a vitória espartana só seria possível se um rei morresse na batalha. Ele sabia que estava indo para a morte certa, mas ele escolheu morrer para salvar a Grécia e para inspirar seu povo. Ele não era um rebelde, mas um rei que seguia a lei e a tradição espartana, e que morreu como um herói. A maior diferença entre o Leônidas da história e o do mangá é que no mangá, o Leônidas foi transformado em uma figura de rebelião e de ódio. Ele pegou o espírito de sacrifício e transformou em uma guerra pessoal contra os deuses. O Leônidas da história é um herói trágico que cumpriu seu dever. O do mangá é um anti-herói que luta pela sua própria vontade. O Leônidas do mangá é um ser que luta pelos seus princípios e que não se curva a ninguém, e essa é sua maior força. Ele é um símbolo da resistência e do orgulho, e a sua luta é um testemunho de que a vontade humana pode ser a força mais poderosa de todas. Representante da humanidade, 10ª rodada do Ragnarok, Okita Sold. Okita Sold, o gênio da espada, o humano que viveu e respirou a arte da luta. No mangá ele é um guerreiro baixo e não se importa com honra ou dever, ele só se importa em lutar contra um adversário forte. Ele é a encarnação do amor pela batalha, e ele busca a satisfação de um combate perfeito. Agora vamos para a figura real. Okita Sold foi um espadachim lendário que viveu no Japão durante o período Bakumatsu, no final do século XIX. Ele foi capitão da primeira divisão do Shinsengumi, um grupo de samurais que defendia o shogunato contra os revolucionários. Ele era um espadachim com um talento inato, e era conhecido por sua habilidade com a espada. Ele era um dos espadachins mais temidos da sua época. Apesar de seu talento, a vida de Okita foi uma tragédia. Ele era um homem gentil e educado, mas ele sofria com uma doença incurável para a época, a tuberculose. Ele morreu jovem, com apenas 24 anos, antes que pudesse ver o resultado da guerra. Sua lenda é de um gênio da espada, que foi impedido de alcançar todo o seu potencial pela doença. Sua vida foi uma batalha contra sua própria mortalidade. A maior diferença entre o Okita da história e o do mangá é que o mangá transformou ele em uma figura de pura paixão pela luta. Ele pegou o gênio da espada e transformou em um ser que não se importa com a morte, apenas com uma batalha gloriosa. A sua inocência é sua maior força, e a sua busca por um adversário forte é sua única motivação. Representante da humanidade, 11ª rodada do Ragnarok, Simo Häyhra. Simo Häyhra, Morte Branca, o humano que viveu para a guerra. O mangá é um guerreiro silencioso e mortal, que não se importa com a glória, que mais uma vez levanta sua alma para defender os seus. Agora falando mais da figura real, Simo Häyhra foi um franco-atirador finlandês que viveu no século XX. Ele é amplamente considerado o franco-atirador mais letal da história da humanidade, tendo abatido mais de 500 soldados soviéticos durante a Guerra de Inverno, em 1939 e 1940. Ele era conhecido pela sua habilidade com rifle, e ele usava apenas a mira de ferro do rifle. Ele preferia não utilizar a mira telescópica, pois o vidro poderia refletir a luz do sol e revelar sua posição. E assim como no mangá, Simo Häyhra foi conhecido como Morte Branca pelo seu jeito de se vestir e se camuflar na neve, sem ser visto, usando sempre uma roupa toda branca e se misturando na neve. Apesar de sua fama, Simo Häyhra era um homem humilde e quieto. Ele nunca se gabou de seus feitos, e sempre referiu a si mesmo como um soldado que estava apenas cumprindo seu dever e protegendo sua pátria. Sua vida foi uma jornada de disciplina e dedicação à sua pátria. Ele era um homem que viveu para o combate, e que não se importava com a glória, apenas com a vitória da Finlândia. E mesmo no dia de hoje, a Finlândia ainda considera Simo Häyhra como um dos grandes heróis do país. Um fato interessante é que o Simo Häyhra deve ser, de todos os humanos do Ragnarok, o humano mais recente, né? Pois ele viveu até o ano de 2002, onde faleceu com 96 anos de idade. Agora sobre os outros humanos, né? Sakata Kintoki, Michael Nostradamus e Grigory Rasputin. Bom, o mangá a gente não tem muito sobre eles ainda, né? Sobre esses três, mas eu vou deixar aí uma imagem de como eles eram na vida real, caso vocês queiram saber, né? E assim chegamos ao final de mais um vídeo, passando por todos os lutadores que representaram a humanidade no Ragnarok em Shumatsu no Valkyrie. Vimos que o foco do mangá não está em copiar toda a história, mas em transformá-la. Pegar guerreiros, líderes, gênios
Darei eles motivações e lutas que ressoam com a humanidade. Se você chegou até aqui, muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo qual é o seu humano favorito e qual deles você acha que foi o melhor adaptado. E é isso, muito obrigado e até o próximo Autista Geek. Tchau, tchau.